Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Opa galera, eu me chamo Yuri Ribeiro e falo daqui de Minas Gerais. Eu vim aqui te mostrar o meu resultado nos últimos 2 meses. Mais de 30 mil reais. E esse valor aqui é tudo graças ao João Pedro e todo o ensinamento que ele nos proporciona dentro do curso Robô Milionário. Bora começar o ano de 2021 com o pé direito? Você também pode ter esses mesmos resultados. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo e vem comigo. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. 1 mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. De passe, a nossa hashtag, repetindo, 1h30 de duração, linha de passe nesta noite de quinta-feira. Vitor Birner, 4-0 para o Peñarol. E repito, poderia ser mais, pelo que o Corinthians não fez e pelo que o Peñarol sobrou em campo lá em Montevidéu. Boa noite, Vitor Birner. Boa noite, Paulo Andrade, boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs do esporte. Eu concordo contigo, uma atuação horrorosa do Corinthians, em parte... Você pode colocar a conta dos jogadores, mas para mim uma grande parte você pode colocar na conta do treinador. Ele volta com um esquema que não havia funcionado há muito tempo. Ele escala mal os jogadores, ele erra no modelo de jogo, ele erra nas alterações, ele dá espaço para o Peñarol, onde o Peñarol tem mais qualidade para atuar, como se não conhecesse o time adversário. Eu acho que ser eliminado da Copa Sul-Americana pelo Peñarol não é alguma coisa horrorosa para um time que está em formação. Ruim foi ter empatado com o River Plate do Paraguai no primeiro jogo e ter jogado muito mal contra o Peñarol. É uma campanha para o corintiano esquecer que, eu não uso o termo vexame, eu não gosto disso, né, mas é muito abaixo do potencial do elenco e com muitos erros, e que sirva de lição, porque a Copa Sul-Americana é muito mais importante que o estadual. Boa noite, Celso Zelt, bem-vindo. Boa noite, Paulo Andrade, companheiros, fãs do esporte. Olha, pior que o resultado, pior que o quê, que é o 4-0, é o como, né? O Vitor já deu uma palhinha de tudo o que aconteceu nessa noite tenebrosa do Corinthians. Salva-se o Mancini, porque justamente este não é o Corinthians para o futuro. Não é o Corinthians sequer para o jogo de amanhã, não, ainda depois de amanhã, né? Ainda depois de amanhã o jogo de semifinal, que aí volta tudo o que ele achou, né? Os 3 zagueiros, o Luan jogando como um artífice, municiando esse ataque que hoje inexistiu. Aliás, só poderia inexistir, né? Porque com Xavier, Rony e Camacho ali na criação, quem é que ia criar alguma coisa? O Jô muito mal mais uma vez, mas dessa vez... A única bola que sobrou ali para eles, fosse um jogo de outros tempos, teria feito alguma coisa. Então, muitas falhas individuais. Eu questiono também essa coisa do Cássio sempre saltar para dentro do gol, sabe? Hoje, por exemplo, a bola entrou porque ele salta para dentro do gol. O Gil cobrindo mal, o Fábio Santos, que foi de novo muito mal. O técnico Mancini demorando para mexer num time que tomou 2 gols antes dos primeiros 15 minutos de jogo. E quando foi chutar uma bola para o gol, o adversário já tinha chutado 8 no final do primeiro tempo, num lance isolado ali com o Gustavo Mosquito. Enfim, uma jornada para esquecer ou não, como diz o Vitor Birner, porque de esquecimento em esquecimento, o Corinthians vai pagando muitos vexames internacionais numa época em que esses campeonatos têm um peso importante. O Peñarol nada já faturou aí um dinheiro, mais um dinheiro que o Corinthians, que também tem problemas financeiros, deixa de faturar. E La Nave Corintiana vá com mais esse vexame
que vem agora o Paulista, porque é o que sobrou. Oi, Geode, seja bem-vindo. Olá, Paulo, boa noite, companheiros. Eu acho que assim, no momento em que a gente viu o time do Corinthians que estava escalado para o Campeonato Paulista, a gente já sabia que o Corinthians não avançaria na Copa Sul-Americana. Seria muito, muito improvável que com um time alternativo, o Corinthians, com aquilo que vinha jogando antes de encontrar a formação que está indo bem, né, nas últimas 3 partidas que fez, a gente sabia que não ia dar. A gente sabia que o Corinthians não conseguiria avançar, até porque mesmo no caso de uma vitória hoje, estava longe de estar garantida essa classificação. Agora, o problema é como as coisas aconteceram, é o que falou o Celso. O problema é o roteiro todo, né? E é um roteiro de 4-0, poderia ter sido 5, né? A verdade é que o Corinthians não jogou absolutamente nada. O Corinthians, não diria nem que voltou a fazer uma atuação no nível daquelas que vinha fazendo antes de começar a jogar com os 3 zagueiros. Eu acho que fez uma atuação até pior. Então, uma bagunça completa, um time que não se encontrou ofensivamente, que não se encontrou defensivamente. Acho até que, a partir do momento que o Wagner Mancini encontrou uma formação tática que parece funcionar no seu time principal, era melhor, sabendo das dificuldades que ele teria daqui para frente nessa competição, né, escalando o time que escalou hoje, era melhor que ele tentasse manter esse desenho tático. Claro, a gente sabe que a formação com os 3 zagueiros e aquilo que vem dando certo se deve muito aos caras que ele tem pelos lados, ao Fagner, ao Piton, e ele não tinha o Fagner, o Piton acabou entrando no final do jogo. De qualquer forma, eu acho que era melhor para ele começar a encontrar peças para substituir as peças titulares quando isso for necessário, porque isso vai ser necessário no Campeonato Paulista, vai ser necessário no Campeonato Brasileiro. Então, ele já tinha aberto mão da Sul-Americana. Para mim estava claro na hora que ele escolheu o time para jogar nas quartas de final do Paulista. Era melhor que aproveitasse esse jogo contra o bom time do Peñarol, porque isso é bom destacar e é bom fazer essa ressalva. O Peñarol poderia estar jogando a Libertadores tranquilamente, pelo que a gente viu até aqui. Ele era melhor ter aproveitado esse adversário até para, né, fazer testes e tentar encontrar soluções, porque era óbvio que a classificação era inviável. Todas as ponderações são necessárias, Paulo Calçade, mas o que aconteceu hoje lá no Uruguai acaba com qualquer defesa, né? Porque a defesa é essa. O Corinthians foi com o time reserva, as chances de classificação eram pequenas por culpa do Corinthians, né? Porque o Corinthians empatou lá no Paraguai com a lanterna do Campeonato Paraguaio e ao mesmo tempo 2 paraguaios, os de cima na tabela de classificação, vinham ao Brasil e eram massacrados por Atlético Mineiro e Internacional, e o Corinthians empatou lá fora de casa com a lanterna. Então, por culpa do Corinthians, o Corinthians de certa forma descartou a Sul-Americana por antecipação. Mas o que aconteceu hoje é demais, Paulo Calçade. Boa noite. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olha, o Corinthians foi para Montevidéu já para se despedir. E ele caprichou mesmo nessa despedida, né? Ele se despediu para valer, né? Tomando 4-0. Assim, os últimos jogos do Corinthians, não esta equipe, mas aquela que conseguiu encontrar o Wagner Mancini, ao mudar o sistema tático, ele faz uma mexida, uma reforma no desenho tático, que às vezes isso é muito importante. Então ele incorpora o terceiro zagueiro, libera Fagner e pode ser o Piton pelo lado esquerdo. Ele começa a ajeitar a equipe e ele traz muitos jovens, e jovens que começam a crescer. Por exemplo, o zagueiro Raul, né, é um zagueiro que está começando, você percebe que em meio ao caos, porque é difícil você encontrar, está na história do Corinthians, o Celso Zelt vai lembrar, mas eu não sei se o Celso Zelt viveu isso, só no almanaque do Timão mesmo, para encontrar. Quando foi que o Corinthians trouxe jogadores da base numa situação confortável e deu a eles, né, uma transição perfeita? Isso não acontece, isso acontece assim, pega os moleques aí, e os moleques aí ainda conseguem, Paulo, alcançar um rendimento. Isso está começando a acontecer. Então esses últimos jogos, no ambiente aqui regional, né, do estadual, mostrou que o Corinthians pode ter algo surgindo ali, até como motivação, como confiança, a recuperação do Luan. Esse time que foi para campo é aquele outro Corinthians. Então assim, prestando atenção no jogo,
jogadas mais rápidas, de movimentação do Peñarol. Um perereco, uma loucura na defesa do Corinthians. Qualquer bola conduzida, um corte, era chute pro gol e numa boa. E o final do jogo, o Peñarol acertou 6 vezes. O gol do Cássio marcou 4 gols. O Corinthians, em 90 minutos, mais do que isso, acertou uma vez só. Então, esse uma vez só mostra o que foi o Corinthians. O Corinthians não foi. Agora, cabe ao Corinthians mostrar para o torcedor o seguinte: se esse novo que foi preservado tem algum caminho a seguir, ou se ele faz parte desse aqui, que tomou de 4-0. Essa explicação o Corinthians tem que dar a partir do final de semana. Se existem dois ou se é a mesma coisa. Se for a mesma coisa, tá feio o negócio. Que tipo de consequência você acha que o jogo de hoje, o resultado, a atuação do Corinthians, enfim, que tipo de consequência você acredita que deve haver, se é que deve haver algum tipo de consequência, Vitor Birner? Porque o Corinthians não pode considerar normal o que aconteceu hoje lá no Uruguai. Consequência seria demitir o técnico, mas isso eu não concordo. Eu até acho que o trabalho do Wagner Mancini não é bom. Eu acho que ele demorou demais para usar um sistema de jogo que o campo já pedia há muito tempo. Vale lembrar que, por exemplo, o João Vitor ia muito bem na lateral direita. Um jogador que tinha velocidade e capacidade de recuperação. O Raul tinha entrado bem, feito gol, inclusive em clássico, contra o Santos, numa linha de 4, com um sistema vulnerável, com o dia que o Corinthians, inclusive, jogou uma boa partida. Os outros zagueiros não estavam bem. Eles entraram, zagueiros mais rápidos, com uma saída de bola um pouco melhor pelos lados, com o Gemerson, que é um jogador rodado por dentro. O Fagner é disparado o melhor jogador que apoia pela direita do Corinthians. O segundo melhor é o Gustavo. Então ele soltou um pouco mais o Fagner. O Fábio Santos não consegue marcar há algum tempo, não era novidade. Piton tem dificuldade. Usa o Piton, tem 3 zagueiros. Piton desce um pouco mais. Os meios... Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados. Mais de 100 mil reais em vendas utilizando robôs que vendem pra mim quase no piloto automático. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu vou te mostrar o meu método 100% testado e 100% comprovado que eu uso para fazer vendas todos os dias pela internet usando robôs.